paz de Cristo. Estou feliz, porque mais uma ceia, né? Estou aqui compartilhando com os irmãos. Toda vez que eu sei que passou um mês, né? Eu agradeço a Deus, porque foi um mês de vitória, né? De dificuldade, sim, muita batalha, muita luta. Mas estamos aqui, estamos de pé, meu querido. Aleluia! Estamos de pé? Ih, irmão, estou meio... é o que é resfriado. Mas aleluia, estou feliz de ver a irmã. É Fátima Cristina ou Cristina Fátima? Fátima Cristina aqui com a gente, né? Estamos felizes por que a nossa irmã Glaucia está ainda com, né, seu marido, que não é mole não. O esposo da Glaucia, ele foi um dos homens, mesmo sem ser evangélico, meus queridos, que, desculpa eu usar seu marido aqui, mas que deu uma lição de vida, sabe? Eles todos sabem que ele teve um problema, né, no seu estômago, de câncer, e foi retirado e ligado direto. E quando ele saiu, chegou em casa, eu fui lá visitá-lo, né? Eu pensava de encontrar um homem lá caído, todo jururu, né? Que nada, meus irmãos. Eu cheguei em casa, chorei, sabe? Eu falei, Senhor, papai, sabe? Deus, Ele sabe cada um da força de cada um. Ele sonda os nossos corações, né? E é tremendo o que Ele faz pela gente todos os dias. Às vezes a gente não está nem percebendo, mas Ele está trabalhando na nossa vida, nos protegendo, nos guardando. Satanás tem vindo contra a gente, tem se levantado. Meus irmãos, eu em frente à minha casa lá, abri um centro macumba, lá, um centro espírita. E eu tenho orado, Senhor, não aceito, meu coração fica conturbado, vendo aquelas coisas todas. Quando eu cheguei ali, morar naquela rua, tinha acho que uns 3 centros de macumba. Fomos orando, foi fechando um, fechando o outro, foram se convertendo, alguns viraram pastores, alguns viraram pastores, e a última família que fechou o centro espírita, os filhos, né, filho mesmo, biologicamente, viraram pastores, mas agora parece que os netos voltaram de novo, eles levantaram de novo postes a Baal lá de novo, em outro local, não mais aquele local onde tinha o centro espírita foi santificado, ali ele não tem mais chance, aí abriu-se numa outra casa, né, deles mesmo, e eu tenho orado, eu falei, Senhor, não aceita, e acredite, meus queridos, Satanás ele vai lutar, vai brigar com você, né? E uma opção de coisas tem acontecido na minha vida, uma opção de, né, financeiramente, e eu tenho lutado. Eu falei, Senhor, obrigado, porque se estamos incomodando a Satanás, é sinal que nós estamos seguindo o caminho de Cristo. Se estamos aborrecendo a Satanás, se ele está vindo contra nós, meus queridos, porque a Bíblia fala que aquele que não ama a Deus é amigo de Satanás. E nós amamos a Deus. Nós não queremos ser amigos de Satanás. Então, se ele tem se levantado contra ti, meus queridos, se você tem olhado e as batalhas têm sido fervorosas, acredite que o Senhor Deus está contigo. Não é essa palavra que eu vou trazer não, mas Deus colocou isso no meu coração. Você está de pé, você está levantado. Amém. E às vezes precisa pessoas que nem o evangelho para nos ensinar. É tremendo, Deus, mas isso é tudo tratamento de Deus na nossa vida. E quando acontece isso, meu irmão, não fique triste, se alegre.
Porque é Deus tratando com você. É Deus dizendo, ó, não te larguei. Ele, quando nos corrige, é porque Ele quer que venhamos nos acertar, nos aprumar, para chegar ao grande alvo e objetivo, que é a vida eterna. E muitas das vezes nós baixamos a nossa cabeça e andamos cabisbaixo. Esse homem, cheguei lá e estava quicando, estava pulando, e a irmã segurando ele. Eu falei, mas eu não vou perguntar nada não, né? Vou ficar aqui, porque eu acho que ele não operou não. Estava tão... Eu cheguei em casa, comecei a falar, Senhor do céu, Senhor do céu, e umas coisinhas às vezes pequenas que acontecem com a gente, ai Senhor, ai, eu estou em pecado, ai, eu não quero mais, ai, não aguento, Senhor, passa de mim esse cálice. E às vezes até murmuramos contra Deus, nos levantamos contra Deus. Ah, meus irmãos, se soubéssemos a capacidade que Deus reconhece nas nossas vidas, e por qual motivo Ele nos chamou, meus irmãos, estávamos aqui pulando de alegria. A capacidade que temos contra as potestades, principados, o sistema desse mundo, que tem se levantado contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, e Ele tem chamado a nós para erguermos contra todo esse sistema e dar um brado de glória para que o reino dele venha a ser vencedor, porque o reino dos céus é tomado com força, e a força está conosco. Não é Jedi não, isso, meu irmão, é cristianismo. A verdadeira força está conosco. Não é guerra nas estrelas, né? Não, o Fabinho gosta muito disso, né? Guerra nas estrelas. Não, meus irmãos, isso é cristianismo. A força está conosco. Maior é o que está em nós do que habita no mundo. Mas isso é para nós usufruirmos todos os dias, porque o que vem dos céus é poder para nossas vidas. E devemos saquear o inferno e avançar o reino dos céus, para que venhamos trazer a graça de Deus sobre toda a humanidade dessa terra, pelo nome de Jesus Cristo. E quando fazemos essa aliança, renovamos a aliança ao Senhor, dizemos a Ele, estou aqui, Deus, eis-me aqui, que queres de mim? E por isso eu fico feliz mesmo, toda a Santa Ceia, eu fico feliz, porque foi mais um mês que eu venci, mais um mês que estou aqui, meio quebrado, mas de pé, meus irmãos, mas de pé, pelo nome de Jesus Cristo. E vocês tenham isso no coração, que a cada dia que vocês saem da cama, é porque Deus tem um propósito na tua vida e na minha vida. Todo dia que você sai da tua cama, Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um plano na tua vida. Você não sai da tua cama simplesmente para viver a vida, não, para viver a vida que Ele nos traz, porque somos dele, fomos comprados por sangue dele. Você e eu fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Queria abrir com vocês só um minutinho, deixa eu me organizar aqui. Amém. Queria falar com vocês, título do tema hoje: como sou conhecido diante de Deus e dos homens? Como sou conhecido diante de Deus e dos homens? Queria abrir com vocês em Atos,
Eu trouxe essa palavra sexta-feira. Eu estava orando a Deus. Orando não, estava vendo novela Saulo Paulo com a minha esposa, na quinta, né? E eu vi uma cena ali que me chamou, Deus começou a falar no meu coração. E eu trouxe essa palavra na sexta-feira ali em casa. Que o que você, como você se apresenta, né? Antes de ler essa passagem, me fez lembrar agora, a expressão de Deus, sobre Jó, né? Jó 1,6, bota aí antes de eu ler essa passagem. Que coisa linda aqui que Deus agora me revelou aqui. Jó 1,6, deixa eu ver se é isso. Abre aí, por favor. Jó 1,6. Jó 1,6. Jó 1,6. Deu ruim aí? Ajuda aí, Mariana. Amém. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Continua, meu querido. Entre eles, continua. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. Próximo. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Meus irmãos, que coisa linda aqui. É Deus testemunhando do homem. Ele falou para Satanás: conhece Jó? Conhece Jó? Satanás: conheço. Observaste tu, servo Jó? Observar. Porque primeiro ele pergunta: de onde tu vem, Satanás? Eu venho do redor do mundo, vou por caminhos do mundo. Satanás, ele está ao redor do mundo para nos acusar, para te acusar, para me acusar. E é isso que nós lutamos, é isso que eu comecei a falar aqui. Não devemos baixar a cabeça, não devemos desanimar, porque sempre ele vai te acusar, sempre vai ter uma voz te acusando. Sempre vai ter alguém falando: ó, pô, cara, tu errou aqui, tu errou ali. E dificilmente vai vir alguém a falar com você. Mas Deus aqui, Ele fala para Satanás: porque ninguém há na terra semelhante a Ele. Ah, Jesus, um homem sincero, reto e temente. Deus falou isso para Satanás. Um homem sincero, reto, temente. Mas mesmo assim, Satanás, ele tenta de todas as formas. Mas também só está tudo a ele e tal, né? Depois. Mas não é esse caminho que eu quero trilhar. Mas eu quero trilhar com vocês é que Deus está nos observando também. Em Jeremias 17:10, abra aí, por favor. Aqui, meu irmão, eu faço um esboço, mas o Espírito Santo vai me conduzindo. Eu faço um esboço aqui, depois dá uma embaralhada e tal. 17:10. Eu, o Senhor. Deixa eu passar. Amém. Estou ficando velho, meus irmãos. Esse barulhinho assim me deixa. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração
eu provo os pensamentos, é isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Eu sondo, eu esquadrinho o interior. Satanás, ele vê o nosso exterior, ele está vendo todas as ações que fazemos, mas o interior só Deus esquadrinha. Fala, eu esquadrinho, eu examino os corações. Em Romanos 8, 27, também abra aí, por favor, né? Eu esquadrinho, eu vou ao seu interior. Hoje nós temos, como temos aprendido na EBD, quem não está vindo tem perdido, é sobre o Espírito Santo, aquele que habita em nós. Então, hoje, o Espírito Santo de Deus está em nós. É Ele que nos convence de fazer algo bom, algo que vai agradar o coração de Deus. É Ele que nos leva, porque nós somos moradia dEle. Nós somos templo renovado, né? E Romanos 8, 27 fala assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito Santo. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E Ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o que está em nós, meu querido, é o Espírito Santo de Deus. E quando nos apresentamos diante de Deus, Ele vem a falar: homem, mulher, íntegra, fiel, com propósito e determinação. Isso é o que está no coração de Deus para a sua igreja. Que seja uma igreja forjada pelo Espírito Santo, que seja uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, que seja uma igreja conhecedor dos desejos do coração de Deus, porque o Espírito Santo ele nos revela os desejos do coração de Deus. Mas para isso, meus queridos, temos que renovar o tabernáculo, o santuário, para que o Espírito Santo se mova, para que o Espírito Santo se manifeste. E muitas das vezes temos que abrir mãos de certas facilidades na nossa vida. Eu sempre falo aqui que crente, quando não tem provações, quando não é aprovado, ele está sujeito à queda. Que é nas provações que somos fortalecidos. Deus não é masoquista, não, meus filhos. Não é não. Ele é amor. Mas Ele quer nos fortalecer. As provações não são para a gente viver numa vida de amargura, mas é para vivermos fortalecidos. Quando abrimos a nossa boca para falar do nome dEle, e não incomodamos, ou seja, quando a palavra fala que aquele que não aborrece pai, mães, irmãos, porque quando abrimos a boca, o que sai da gente, meus filhos, incomoda o que está nas trevas. E se tu está falando, mas tu é amigo de todos, tu não incomoda ninguém, não é brigar não, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades que têm se levantado contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando aceitamos as situações que estão em nossa volta, aceitamos o sistema entrando na nossa casa, o sistema entrando no nosso trabalho, o sistema entrando na nossa vida, o sistema desse mundo, o Espírito Santo ele fica travado de poder agir. E quando vemos, somos amigos de todos.
A intenção não é levar para vocês a palavra ser inimigos de todos, não, é ser amigos de Deus, porque Deus vai trazer a salvação através de nós à humanidade, porque foi trazido pelo nome de Jesus Cristo, e nós estamos debaixo da sua autoridade, fomos ungidos, fomos salvos, meus queridos. Eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de nunca conhecer o mundo de bebedice, prostituição. Deus me deu esse privilégio. Sempre eu acho que desde os meus 4 anos de idade, né? Sempre estive na casa de Deus. E meus pais sempre me ensinaram, nunca arredaram a palavra do Senhor. Tiveram muita paciência comigo, oraram muito. E outros líderes também oraram muito por mim, meus queridos. E eu, no outro dia, estava pensando, eu estava meditando, eu falei, Senhor, só botar as pessoas, tantas pessoas na minha vida, que me ajudaram nessa caminhada até aqui. Pessoas que vinham, falavam palavras que doíam até o coração. Mas hoje, o inimigo, ele tem trazido no meio do povo de Deus, se você trouxer uma palavra mais conflita, o coração se fecha, o coração fica magoado. É um povo melindroso, um povo, sabe, um povo que não foi isso que Deus quer. Ele quer um povo forte, um povo valente, um povo que encare os problemas e que vai à luta, e que mesmo que caia, Deus vai lá, levanta e continua a batalhar. Estava lendo no outro dia um artigo da Segunda Guerra Mundial, a antiga União Soviética, que hoje é a Rússia. Ele, na Segunda Guerra Mundial, estava escasso de armas, então iam 2 soldados, um com a arma, um fuzil, e o outro sem o fuzil. Quando o fuzil caía, o que vinha atrás, sem a arma, pegava aquele fuzil para continuar, e eles continuavam a marchar, não paravam de avançar. E olha que eles estavam lutando por um homem, pela sua pátria, por uma causa da natureza. E nós, meus queridos, nós lutamos para que Cristo venha trazer a remissão sobre todos, a humanidade. E Ele quer usar a mim e a você para essa missão, para sairmos, para declararmos que Jesus Cristo é o Salvador da nossa vida, e há um propósito no coração da humanidade e no coração de Deus, de ser unificado, ser alinhado. Mas preferimos muitas das vezes, meus queridos, ouvir o sistema e dizermos, não há mais solução, não há como, não é esse caminho que eu vou, não, isso aqui está errado, o Senhor não quer isso para a minha vida, não é isso que eu fui salvo, não é isso que eu fui para a igreja para fazer isso. Ou então, desiste de viver, que é muito mais fácil, quando desistimos. Mas isso só os covardes fazem. Eu não estou vendo covarde aqui, estou vendo soldados valorosos, preciosos, pedras preciosas, como foi aqui das mulheres, o congresso das mulheres, pedras preciosas. Meu irmão, eu estava falando com a Márcia hoje, depois que ela trouxe essa palavra, eu me interessei, sobre pérolas, e eu descobri que a cada 10.000 ostras dá uma pérola valiosa. 10.000, vocês valem muito mais do que 10.000 ostras, vocês são pedras preciosas. Então Satanás, ele vai tentar roubar, porque ele veio para matar, roubar e destruir, e ele quer que você simplesmente desista. É mais fácil. Conheço uma pessoa que desistiu do casamento porque tinha problema, depois desistiu de estar com a gente aqui porque tinha problema. A vida dessa pessoa vai sempre ser de desistir, porque é mais fácil. Realmente é mais fácil você se separar do seu casamento. É muito mais fácil do que você lutar pelo seu cônjuge, do que você lutar pela sua família.
Porque quando você tem que lutar pela sua família, você tem que dobrar seu joelho, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que alargar coisas que você gosta de fazer, para que o seu próximo, o seu cônjuge, continue a te amar, para continuar a andar contigo. Não estou falando aqui que o erro é do homem ou da mulher, não. Estou falando que é mais fácil, muitas das vezes, as pessoas, né, mais fácil, é abrir mão, é separar. Eu não gosto mais, eu não quero mais. Povo melindroso. Olha o Deus que vocês servem, é o Deus que a gente serve, é um Deus de guerra, é o Deus que nos orienta a não guardar a espada. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, ela tem embainhado a sua espada, ela tem guardado a espada, tem parado de batalhar, tem parado de lutar. E as potestades, os principados têm avançado por dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E vemos casamentos sendo destruídos, vemos famílias sendo destruídas, vemos pessoas voltando às drogas, vemos pessoas sendo amolestadas, sendo tantas coisas dentro da igreja. É porque paramos, meus queridos. E porque paramos, guardamos a espada. Ovelha gera ovelha, e nós somos a ovelha do Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Eu peço desculpa de novo que eu dei um tema aqui, mas é o que eu estou falando. O Espírito Santo, ele vai me conduzindo. A gente se prepara, né? Mas a obra é dele. Então ele vai falar, vou falando que ele vai botando no meu coração. Não era bem esse tema que eu ia falar, não. Mas vocês estão entendendo, meus queridos? Dá um brado na sua vida. Diz a Satanás: ó, Satanás, tu não vai ter mais chance não. Eu estou há 10 anos lá na igreja, lá não produzi o que para o Senhor? Ainda que tenha produzido, produza mais ainda, porque muito mais o Senhor tem te dado, tem nos dado. Porque a gente é testado todos os dias, somos provados todos os dias. O Senhor Jesus disse que por causa do nome dele seremos lançados o quê? Os leões. As pessoas vão nos odiar por causa do nome dele, vão nos perseguir. E é verdade, meus queridos, e é verdade. Eu me lembro que quando eu estava fazendo o curso de pastores, não, de liderança, lá em Duque Caxias, curso para líderes, né, para ser pastor também. Eu me lembro que um pastor de lá, o que era o nosso preletor, não, como é que dá o nome? Instrutor, ele me chamou, pastor André Santana, hoje ele é apóstolo, né? Ele me chamou e falou: ó, quando você for pastor, tudo que você faz com o teu pastor vai acontecer contigo. E eu falei: pô, esse cara deve ter ligado lá para o bispo, porque eu tinha tido uma discussão com o bispo aqui no domingo e o curso era na segunda. Eu não tinha nem carro, e pegava aquele Regina, passava lá na Avenida da Cruz. Quando passava, né? Porque tinha dia que ele não passava. Sei que se alguém já pegou esse lá na Avenida Santa Cruz, Regina, tal de Regina, não, ele é amarelo e azul. Né? Eu falei: tá. Eu falei: esse cara deve ter ligado na época era pastor ainda, não era bispo. O pastor Wilson, ou então o pastor Wilson ligou para ele, falou alguma coisa, tal. E eu vim no ônibus, né, muito, né, pensando essas coisas. E passou-se o ano. E agora eu sou pastor. E adivinha o que? Adivinha não, né? Mas sabe o que está acontecendo hoje? Muitas pessoas, o que eu fazia com o meu pastor, acontece. Porque isso é o reino de Deus, meus queridos. Pense você que você vai começar a fazer as coisas da obra de Deus, que
não vai ter pessoas que vão te aborrecer. Vai, irmãos que está ali do teu lado, na congregação, ora contigo, e quando tu vê, tá. Mas é aí que entra o Espírito Santo de Deus, para te direcionar a não deixar aquele irmão ir para o inferno. É onde entra o fruto do Espírito: longanimidade, amor, bondade, felicidade, alegria. Mas se você não ficar atento, meu querido, e não abrir mão de algumas, a Bíblia fala que aquilo que faz o teu irmão pecar, não faça. Muitas vezes a gente tem que abrir mão por causa do nosso irmão. Isso se chama amor, amor de Cristo, amor no Senhor, não é? Agora sim, abre aí, por favor, Atos 9, 10 em diante. Vou finalizar. Quem tem a ceia. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. Até o 16, vai passando. E disse-lhe o Senhor: levante-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu no caso Saulo, viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe Deus, porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. É interessante essa passagem sobre Ananias, e isso que eu estava vendo com a minha esposa da novela, e me chamou a atenção ali, eu creio que foi o Espírito Santo, que Ananias, quando volta lá no 10, olha só que coisa interessante, no 10, ele, quando Deus chama ele, o que ele fala? Eis-me aqui, rapidamente, aí a gente, 11, a gente vê aqui no 11 que, o Senhor fala com ele: vai à direita, e lá na casa de Judas, tu pergunta sobre o homem Saulo. Eu acho que Ananias, até ali ele ouviu a Deus. Quando ele ouviu a palavra Saulo, eu acho que, já viu quando a gente dá aquele apagão? Acho que aconteceu isso com Ananias. Ananias: eis-me aqui, Senhor, o que tu queres que eu faça? Deixa comigo. Vai lá, procura Saulo. Imagina Ananias, estava lá arrumando as roupas já para sair para a missão, e botando a canga, para procurar Saulo. Saulo? Pera aí, ô Jesus, faz isso não, pô. Saulo? Meu irmão, Deus sabe do teu potencial. A gente nos tornamos pequenino, mas Deus te vê grandão. Saulo, depois ele fala passa aí, por favor, acho que é o 14, aí viu na visão, olha só, no 12, Deus ainda dá uma planta para ele todinho, fala assim, e numa visão, ele viu que ele estava falando de quem? De Saulo. E numa visão, que entrava um homem chamado Ananias,
e punha a mão sobre ele, sabe o que ele falou? Bota o 13 aí, olha só o que vê se ele estava ouvindo o que Jesus estava falando para ele. Respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus servos em Jerusalém. 14. E aqui tem poder dos principais, ou seja, dos fariseus, tinha dado, autoridade a ele para prender todos, invocando o teu nome. Oi, tu manda eu? Eu? O cara é matador e está prendendo todo mundo. Poxa, manda Pedro, manda lá os teus apóstolos, logo eu. Não é assim que a gente faz às vezes, meus queridos? Deixa eu te falar um negócio. Deus estava dando o prazer dele abençoar aquele que seria o anunciador de Cristo a todos os gentios. Às vezes Deus está fazendo, tu vai lá, sei lá, um cara doido desse aí, do Jamais aí, que eu não posso falar o nome, senão o vídeo cai, do Jamais. A pessoa, tu está lá, vou te mandar lá na front, lá no front, e tu vai procurar um aitolá lá daquele lá, e vai falar para ele que ele, que? Eu? Eusébio? Peraí, Deus, pô, cheio de cara lá em Israel, lá, preparado, pô, tem aqui o Luciano Subirá, tem Gonçalves, José Gonçalves, pô, pastor Abel, Cláudio, José, eu me lembro de Gideão, Gideão, tu vai comandar aí um exército aí, mas meu nome vai ser proclamado. Gideão só ouviu assim, você vai guiar o meu exército, porque depois ele falou assim, eu sou o mais fraco da minha casa. Deus sabe do teu potencial, meus queridos, e quando tu vê algo grande, que você no teu olhar vê que é muito grande para você, é porque você é muito maior do que esse desafio. E aí, o 15, aí Deus também deu uma chamadinha nele, falou, volta aqui, volta à terra, tu tá saindo por que aí de casa? Vem cá, rapaz, vem cá, não corre não, volta aqui. Porém, Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Olha que coisa grande que Deus estava botando na mão de Ananias. Dá esse privilégio, vai lá, tu vai abençoar o que eu escolhi para levar a palavra do Senhor. Ele não escolheu lá os apóstolos. Olha só, meus queridos, preste atenção, Deus trabalha com quem Ele quer. Ele não vai lá no grandão, Ele vai usar a gente, meus queridos. Ele vai usar quem Ele quiser, porque Ele sabe do nosso potencial, Ele sabe das nossas condições. Basta a gente estar qualificado para a missão. Sabe por que muitas das vezes não acontece nada na nossa vida? Porque nós não nos qualificamos para a missão que Deus tem reservado para cada um de nós. Temos que nos qualificar, meus irmãos. Tem que a cada dia, mas nada tem acontecido. Não. Antes de ser rei Davi, antes de ser rei, ele estava lá no campo, tomando conta das ovelhas do seu pai. E veio um urso e ele matou. Veio o leão e ele matou. Veio um gigante, ele matou. E passou por várias coisas até chegar a ser rei. Mas ele sempre foi um homem que se preparou para esses momentos grandiosos, para receber a coroa de rei. Ele não chegou ali, purinho, não. Ele chegou num estágio de batalha, de grandeza, e foi crescendo, foi multiplicando. É assim que Deus vai trabalhando nas nossas vidas, vai nos qualificando, e a gente vai crescendo no reino, vai subindo. Eu não estou falando que você vai ser pastor, que você vai ser missionário, não. Deus quer na sua vida que você cresça no nome dele, aonde toda a vizinhança
para relatar sobre a tua vida, e vão te conhecer como o Filho de Deus, aquele que leva a paz, aquele que leva a palavra, aquele que traz a salvação. Entra dia e sai dia, a gente às vezes simplesmente fica estacionado. A gente nos condenamos nós mesmos. E achamos, não sou digno de fazer isso, fazer aquilo. Senhor, eu não oro, eu não... Mas sabe, é mais fácil falar isso para Deus e não fazer nada. É muito bom chegar numa igreja, sentar, assistir um bom sermão, adorar a Deus e ir para casa. Isso é bom, é agradável. Muita gente saíram daqui porque a gente aqui sempre pede compromisso, pede responsabilidade, e as pessoas às vezes, não, vou lá para outra igreja, que lá é 4.000 membros, eu sento lá, ninguém me conhece, mas deixa eu falar uma coisa, Deus, Ele está nos vendo, né? Tem uma passagem, que fala, ainda que estejamos no fundo do mar, no fundo, mais profundo buraco, ali Deus vai estar presente. Não adianta querer se esconder. Então Ananias, ele chegou ali, e aí o 16, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, né? Olha só, Deus falou para Ananias, vai lá que você vai orar, tal, mas ele vai, por tudo que ele fez também com o meu povo. Saulo era um homem religioso, conhecedor das leis, professor, mestre, educado por um dos principais instrutor, um dos maiores, né? Ali, e ele sempre foi, né, bem intenso nas coisas que ele fazia. E Deus falou, ele vai também dar ali, no final, todos nós sabemos qual foi o final. Foi decapitado, não foi? E ele se incomodou alguma vez, ele chorou por causa disso? Não. Mas Jesus, ele veio e morreu por nós para nos dar a vida, uma vida eterna. Mas tem que ter, para conquistar esse alvo, temos que nos arrepender, temos que chorar sim, meus irmãos. Chore. Abram aí, por favor, em Atos mesmo, 22, do 6 em diante. Aqui é Paulo, Atos 22, do 6 em diante. Ajuda aí, Fábio. Para ir mais rápido, para a gente encerrar aqui. Aqui é 22, 6. Aqui é Paulo, né? No caso já é Paulo. Se defendendo contra o cenáculo lá, os principais. Ora, aconteceu que indo eu, já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, até o 16, 7. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? Ele disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pelas mãos dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, olha só, preste atenção aqui, meus queridos. Um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Vamos dar uma pausazinha aqui.
Olha o testemunho de um homem agora. E um certo Ananias, ele não conhecia. Deus tinha mostrado a ele, lemos lá no capítulo 9, que Deus tinha mostrado a ele, um homem que ia chegar ali, né? Ia impor a mão sobre ele, né? E se continuarmos a ler lá em 9, mais abaixo, vai estar relatando isso, né? E ele vai voltar. E aqui ele está dando um testemunho daquele homem que ele nem conhecia, Ananias. Olha só, e um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, ou seja, um homem religioso, que quis dizer, um homem que conhecia a lei, conhecia lá a mesma lei que ele pregava, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Em nenhum momento Paulo falou que ele estava cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. O relato que ele tinha era um homem temente nas palavras, era de um bom testemunho. Então é isso que devemos nos apresentar, porque é muito fácil eu vestir um terno, uma gravata, ficar dando cambalhota e tal, e glória, não sei o quê, mas na sua casa tem gato, na sua casa você bate na mulher, na sua casa você irrita o seu filho, que é pecado, você não traz paz no teu trabalho, você é um preguiçoso, no teu trabalho você é um péssimo funcionário, no teu trabalho, onde você chega é um murmurador. Qual o testemunho que alguém vai falar de você? Como é que Jesus vai usar a gente nessa situação? Como é que você quer almejar algo grande, se não se coloca, se não se posiciona para que Deus venha te usar? Então, Paulo está falando, ó, eu conheci lá um Ananias que veio, e um homem piedoso que Deus me mostrou, né? Lemos lá no 9, que Deus mostrou a ele, ó, vai vir um servo meu. Olha Deus testificando de novo. Meus irmãos, se deixarmos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, vai ter pessoas que nunca te conheceram, mas ouviu falar, e vai vir te buscar, vai vir te procurar, para que você venha orar por ele, para que ele venha voltar a enxergar. É a graça de Deus sobre nós, meus queridos. Mas infelizmente, muitas vezes vai na casa do outro para brigar, né? Vai para discutir o vizinho teu aí tu revida com mal. Você é um péssimo, poxa. Aí todo mundo, pô, aqui, tal. Ou então, ninguém te conhece na rua. Ninguém te conhece. Ninguém fala de você. Ninguém, falando e tal, eu nunca vi, né? Lá na minha rua, às vezes a gente brinca que o meu cachorro é mais conhecido que a gente. O Baruque. Eu acho que todo mundo, se quer saber a minha casa, um cachorrinho, como é que é? Yorkshire, né? York, é um York, muito bravo, Baruque, como é que é o nome daquele, Saraiva, tolerância zero, é o meu cachorro, é o tolerância zero, mas todo mundo conhece ele lá na rua, que ele fica, para todo mundo, fica, né, murmurando. Então, temos que quebrar isso, meus queridos. Isso é uma brincadeira que a gente faz lá com a Márcia, que a Márcia gosta do cachorrinho dela, né? A gente fica implicando com a Márcia lá. Eu e Mariana, a gente às vezes, né, testa a longanimidade, o amor, a compaixão da Márcia. Mas, meus irmãos, então, mas ninguém conhece. Aí Paulo também que não conhecia, mas Deus revelou a ele. Sabe por quê? Porque ele era um homem que estava ali e falou: Senhor, eis-me aqui. Mesmo diante da dificuldade toda, quando ele ouviu mais, Deus falou com ele, foi lá e fez o que Deus ordenou, sem ter medo. E ainda levou para a casa dele, ficou lá e veio, né? Então, meus irmãos,
Essa é a palavra do Senhor, para nos posicionar. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Muitas coisas você vai olhar e vai falar: Senhor, eu não consigo fazer isso não. Eu não consigo fazer isso. Eu não estou apto a isso aí. Não, pô, manda os pastores. A tua Bíblia fala que se tiver algum problema, chama os presbíteros. Eu sou só um membro comum. Mas é Deus falando para você que você tem potencial, que é Ele que dá esse potencial para fazer coisas maravilhosas no reino dEle. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Vamos orar? Chamar a pastora Bel.